O veredito do caso 8.482 sobre os crimes de Maria dos Santos, o Tribunal de Justiça determina a reculpada, recebendo a condenação pelo júri aberto, sentença de pena de morte. Maria, não teve jeito. Infelizmente, nós não tivemos o que fazer. As provas eram incontestáveis. As provas te condenaram. Me fala, o que eu posso fazer para te ajudar ainda? No dia da pena você quer alguma maneira diferente? Ou você quer uma visita de uma pessoa em especial? Falar com alguém, alguma coisa assim? Eu só quero uma coisa. Me fala o que você quer. Eu quero que você encontre meu pai. E você vai entregar para ele uma carta que eu fiz. Esse é o meu último pedido. Você pode me ajudar? Claro. Aqui. Eu quero que essa carta chegue até meu pai. Eu vou ler para você e você vai entender. Pai, se houvesse mais justiça no mundo, seríamos 2 executados hoje. Não só eu. O Senhor é tão culpado quanto eu pela vida que eu tenho levado. Lembra quando eu roubei aquele chocolate no mercado? O Senhor disse que tudo bem, que Deus entendia, eu tinha vontade, afinal era só um bombonzinho, não era algo de muito valor. Lembra? Foi o que você me disse. Lembra? Quando o vizinho derrubou a carteira dele na rua, o Senhor me ensinou que a chave não era roubado. Que aquilo era uma bênção para nós. Não era uma bênção. O Senhor foi comigo gastar aquele dinheiro que deveríamos ter devolvido. E então, um dia, quando eu desejei ter uma bicicleta, eu roubei de um dos nossos amigos, levei para casa e o Senhor me ajudou a esconder da mamãe. Ela nunca descobriu, mas a gente sabia, né, pai? O Senhor me ensinou direitinho. Me ensinou a mentir para ter as coisas. Me ensinou a fugir das minhas responsabilidades. Parecia besteira, né? Quando alguém vinha em casa te procurar para te cobrar de todas as suas dívidas, o Senhor me falava para dizer que não tinha ninguém em casa. E assim, a mentira passou a fazer parte da minha vida. Lembra quando o Senhor, bêbado para variar, agrediu a minha mãe, até expulsou ela de casa? Ela só queria me corrigir por ter roubado no exame final do curso. E eu acabei expulsa.
permitido comigo. Porque agora eu sou uma condenada. Condenada pela sua omissão, pela sua falta de responsabilidade, pela sua falta de cuidado. Como eu sonhava em receber o mesmo abraço que eu sempre vi tantas crianças tendo. Existem pais que são heróis para os seus filhos. Você sabia disso, pai? Que os pais de verdade podem salvar a vida dos seus filhos? Mas para mim, você escolheu ser o meu vilão. E você me roubou a chance de ter sido criada num lar de amor, de ter sido criada num lar cristão, como um dia eu tive a chance. O Senhor se lembra, pai, dos nossos vizinhos? Aqueles que eram cristãos, que apesar de todas as dificuldades que eles tinham, aquela casa tinha união, eles viviam em paz, era aquele lar amoroso. Eu vou te contar um segredo, pai. O meu maior sonho, quando eu orava enquanto criança, era ser filha daqueles vizinhos. Eu queria que aquela fosse a minha casa. Eu gostaria de estar lá, porque lá mesmo na simplicidade, eles tinham tudo que você nunca pôde me dar. Porque eles tinham Deus e nada faltava. Eu fui à igreja com eles algumas vezes, mas eu nunca tive o seu apoio para continuar. Pelo contrário, o Senhor sempre me impedia quando podia, sempre me dizia que buscar a Deus não levava ninguém a lugar nenhum, que era balela. E hoje, eu estou aqui porque eu me acostumei a viver na tristeza, a não buscar nem por um momento a esperança que eles me ofereceram. E agora, esse é o meu estado. Eu estou pensando, pai, como será que os nossos vizinhos estão agora? Felizes, né? Com certeza. E eu nem sei o que é felicidade de verdade. Eu estou aqui com a minha vida perdida e eu tenho até uma data para morrer. Por quê? Por quê, pai? Porque o Senhor não buscou a Deus nem que fosse por mim. Eu precisava. Porque o Senhor não se esforçou mais para me dar um lar melhor. Talvez a minha vida fosse diferente hoje. A corrente de todo o mal que você sofreu deveria ter sido quebrada. Mas não. Ao invés disso, você fez com que eu fosse a próxima vítima. E agora, eu não tenho mais chance. E eu me odeio por isso. Pois é, pai. Eu era só uma criança. Quando, pouco tempo depois, me tornei adolescente, cada vez mais problemática. E agora, eu sou essa mulher aqui. Muito mal formada. Eu era só uma criança quando precisava de você, da sua
assim, eu te perdoo. Eu só te peço uma coisa. Eu peço que o Senhor faça com que esta carta chegue a todos os pais do mundo, para que eles saibam que o que faz homens e mulheres se tornarem pessoas de bem ou criminosos como eu é o amor, que é dado não só por palavras, mas pelo cuidado, pelo carinho, pela educação, pela fé que eu nunca tive. Que essa carta, Pai, faça com que todos entendam que com as suas atitudes eles podem libertar os seus filhos de um futuro tão ruim quanto o meu. O Senhor disse que me amava, mas falar não significa nada. Eu agora estou aqui e me lembro que o Senhor dizia que talvez morreria por mim, mas na verdade o Senhor nunca foi capaz de viver por mim. E quem vai morrer agora sou eu. Obrigada, Pai, por ter me dado a vida e também por me ajudar a perdê-la. Essas são as últimas palavras da sua filha condenada à morte. Essa é a minha carta. Pode deixar. Eu faço questão de entregar. Vou fazer dessa minha missão. Enquanto você falava, passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei de muita coisa que eu passei e muito parecido com o que você passou. Então, sim, eu vou achar seu pai. Eu vou entregar essa carta para ele. E, além disso, eu vou espalhar essa carta para todos os pais do mundo. Se você está aqui e é filho de um pai tão ruim quanto o meu, saiba que se você está sentado na cadeira da casa de Deus, é porque você tem a chance de mudar a sua vida para não precisar se sentar na cadeira da condenação, assim como eu. Permita que Deus seja o seu pai, caso você não tenha um exemplo de um pai humano para seguir, porque só Ele pode te livrar do banco dos réus. Pais, vocês têm a chance de libertar os seus filhos de um futuro maligno das suas ações. Hoje, como pai, pode determinar o sucesso ou a destruição do seu filho no futuro. Vamos pensar neste teatro agora, igreja. E vamos pensar nas palavras dessa filha. Nós vemos que o exemplo, ele ensina muito mais do que palavras. Eu nunca vi um pai chegando no filho e falando: eu quero que você seja uma vagabunda. Meu sonho é que você seja um bêbado morto. Mas é isso que acontece
exemplo sai dessa maneira. A maior piada que um pai pode contar para um filho é isso aqui, ó. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Essa é a maior piada que um pai pode contar. Porque é o adulto que fornece para a criança a informação de como a vida funciona. É o adulto que vai fornecer para a criança a informação de como o casamento funciona, de como o relacionamento com os filhos funciona, de como o respeito funciona, de como deve ser o tratamento para as pessoas, como deve ser a educação. É o adulto que fornece isso. Mas não é falando, é mostrando, é vivendo. Você precisa mostrar o respeito, mostrar o que é bom. Você precisa mostrar como se trata uma esposa, como se trata os filhos, como se trata o patrão, a dignidade que é necessário ter na vida. Você precisa mostrar a fé. Não é? Porque tem pais que não impedem os filhos de vir, mas ele fala, pode ir. E pode ir, não é ensinar com exemplo. Quantos pais falam assim, eu quero que meu filho vá para a igreja. Eu particularmente já recebi mães falando, eu falei para o meu filho que eu não quero que ele falte na igreja. Mesmo a mãe, mesmo o pai, que não vem para a igreja por acaso. Então você começa a ver que, algo de errado está acontecendo nesse mundo e a gente precisa parar para fazer uma autoanálise sobre a criação dos nossos filhos. E para isso basta imaginar a seguinte situação. Pensa aí. Se seu filho se tornar no futuro exatamente a pessoa que você é hoje, com as manias que você tem, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir, com a sua forma de levar a vida, você ficaria feliz ou desesperado? Se você falar, poxa, eu ficaria feliz, você está fazendo um bom trabalho. Agora, se você falar, não seria bom o meu filho viver exatamente o que eu vivo, você precisa repensar hoje. Porque, pai, você pode ser o herói ou você pode ser o vilão do seu filho. E essas duas coisas, né, elas são totalmente contrárias. O herói e o vilão são totalmente contrárias. E você pode escolher o que você quer. Você pode escolher ser um bom pai, porque ninguém te obriga, te coloca numa coleira e fala assim, você vai ser um mau pai. Quando você não é um bom pai, uma boa mãe, isso se estende, né, a toda a família, é porque você escolheu ser assim. Entenda. Você pode ser o salvador que vai libertar o seu filho de um futuro maligno, ou você pode ser aquele que vai aprisionar ele numa vida de destruição, que vai roubar a chance do seu filho de ter uma vida maravilhosa. O que você quer? Entende uma coisa? O segredo está aqui, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Como que a gente deve criar o nosso filho? Na disciplina do Senhor. Por que do Senhor? Porque se de um lado
existe o pai vilão, que é aquele que abandona, que não cuida, que não liga, que não dá direção. Por outro lado, existem pais que são carrascos. Não podem ser chamados de pai e de mãe, porque são carrascos. O tipo de pai que faz com que a ira e a revolta cresça no coração do filho. O que a gente precisa? A gente precisa olhar e falar, peraí, como que eu vou educar? Eu não sei como educar. A palavra acabou de falar. Você educa tendo como base o quê? A instrução do Senhor. Como que você disciplina? Qual é a base? A instrução do Senhor. Então a instrução do Senhor, ela ensina o pai a amar os filhos, ensina os filhos a honrar os pais, porque isso é o mandamento do Senhor. Mas como seu filho vai te honrar se você destrói a dignidade dele, se você rouba dele a chance dele ser feliz, se você traz a tristeza no lugar da felicidade? Ela fez uma pergunta ali para o pai na carta: o senhor sabia que existem pais heróis? Existem. Existem aqueles pais que são capazes de dar a vida. Existe. Existem aqueles pais que são capazes de ir além. E eu quero repetir aqui uma pergunta que eu já fiz um tempo atrás, mas parece que as pessoas se esquecem. Então eu quero repetir essa pergunta. Quantos aqui, preste atenção, mãe e pai, quantos aqui amam seus filhos a ponto de morrer por ele? Levante a sua mão. Você morreria pelo seu filho, você se colocaria no lugar do seu filho. Se tivesse um tiroteio, você entraria na frente do seu filho. Você seria capaz de morrer pelo seu filho. Levante a sua mão. Até quem não tem filho, né? Fala, pastora, se eu tivesse um filho, era isso que eu ia fazer. Até quem não tem filho, morreria por um filho. Mesmo se a pessoa tem um filho, ela fala, não, eu morreria com certeza. Eu daria minha vida pelo meu filho, com certeza. E eu acredito nisso. Eu acredito que todos, raramente existem exceções, mas quase todos aqui, morreria pelo seu filho. Mas, para você que diz que morreria pelo seu filho, a pergunta agora é: quantos amam seu filho a ponto de viver por ele? Viver pelos seus filhos. Você deixaria de viver no pecado pelo seu filho? Para salvar o seu filho de um exemplo maldito? Você o ama a este ponto? Você diz que morreu, que morreria por ele, eu acredito. Mas você viveria por ele? Você deixaria de fumar, de beber, de fazer tudo aquilo que te mata um pouquinho por dia, por amor ao seu filho? Você deixaria de trair, de decepcionar, de mentir, de fazer tudo aquilo que afasta você do seu filho todos os dias? Você seria capaz? Por amor? Será que você é capaz de fazer isso por amor? Você seria capaz de viver por ele? Por amor? E viver é ter uma vida abundante, né, com Deus. É abrir mão dos desejos da carne, abrir mão dos paradigmas, para ser o exemplo que o seu filho pode seguir com orgulho. Aquele é o papai.
meu papai. É o mesmo exemplo do meu pai, que eu bato no peito e falo, meu pai, de boca cheia. Será que seu filho pode bater no peito e falar, aquele é o meu pai? É com a vida que você consegue isso, é vivendo. É vivendo um exemplo, uma vida exemplo, porque morrer por eles é fácil. Difícil é viver por eles, e isso exige decisão. Se você ama o seu filho, olha para o seu filho e fala, eu tenho que mudar por ele. Usa dele para ser o seu ponto de contato ali, porque tem gente que não muda por si. Mas olha para o seu filho e fala, eu não posso destruir a vida dele. É sobre a vida dele que eu estou falando. Quando você for fazer uma burrada, você tem que pensar, eu vou destruir ele. Quem lembra do dia que a gente falou sobre a bomba? Lembra da bomba? Quando você toma atitudes erradas, quando você vai pecar, você está pegando uma bomba e jogando no colo do seu filho. Você está abrindo a porta da sua casa para o diabo entrar, destruir, devastar. Aprenda a ser pai. E isso só é possível por amor. Jesus quer que você viva para honrar Ele. Jesus quer que você seja este exemplo. Jesus quer que a sua vida seja abundante, que as pessoas olhem para você e falem, olha, essa pessoa anda de aquele jeito horrível, mas olha como essa pessoa mudou. Antigamente essa pessoa não tinha paciência, só brigava, só gritava, maltratava todo mundo. Mas olha agora, a diferença que existe, essa pessoa é uma nova pessoa. Pais, quero convidar vocês a fazer um compromisso com Deus. Será que você está disposto a fazer um compromisso de Deus com Deus por amor? Será que você está disposto a se comprometer? Se você tiver, você vai determinar assim, ó, no seu coração, ó, você vai levantar a sua mão aí, pai. Todo que você que é pai, é mãe, você vai levantar e você vai falar assim, eu vou viver para ser um exemplo aos meus filhos. Para ser um exemplo aos meus filhos. Eu serei amigo do meu filho. Eu serei a base que ele precisa para crescer forte. Eu serei a base que ele precisa para crescer forte. Eu serei o sacerdote da minha casa. Eu serei o sacerdote da minha casa. Eu vou repreender. E ensinar com amor hoje. Para que ninguém precise. Fazer isso amanhã. De forma destrutiva. Eu vou ensiná-lo. Que se assentar no banco da igreja. É muito melhor. Do que no banco dos réus. Minha família será bem-sucedida. Será uma bênção. Porque eu serei pai. Você crê nisso que você determinou? Sim. Você crê e você vai fazer disso verdade, realidade? Faça esse compromisso hoje, amém? Amém. E sabendo da obrigação dos pais, agora eu queria falar com os filhos. Muitos desses filhos já são pais. Mas vamos entender. Eu quero pegar algumas pontas soltas aqui desse teatro para a gente poder conversar, amém? Quem é filho? Todos são vocês, né? Se você talvez viu essa cena, você ficou tocado, porque talvez você tenha, dentro dos seus problemas pessoais, da sua casa, do que você viveu, a sua infância, talvez você seja esse filho traumatizado.
esse filho que foi destratado por uma mãe, por um pai, ferido, né? Pelos adultos que tinham que proteger. Talvez você seja essa pessoa, mas você também tem uma escolha. Você precisa entender que talvez hoje você esteja sentado no banco dos réus, porque você se condenou com a falta de educação que você recebeu. Mas você está sentado no banco da igreja agora. Então você está tendo uma chance que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos puxar umas pontas soltas do teatro? A advogada, ela disse, né, que quando ela estava ouvindo a história aqui da condenada, ela disse uma coisa no final. Você prestou atenção? Você percebeu que a advogada disse uma coisinha no final? Vamos ver se você percebeu certo. O que ela disse? A advogada disse o quê? Que quando ela estava ouvindo, ela estava se vendo, porque ela também passou muito daquilo, né, na sua infância. Mas porque a vida de uma estava do lado de lá e a vida da outra estava do lado de cá. Ora, ambas passaram. E agora eu não quero falar sobre ser pai, porque o pai tem a obrigação de ser exemplo e ponto. Mas o filho pode escolher ser igual ou ser diferente. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu falava para os adolescentes a história de dois homens chamados João. João Paulo e João Vitor. E eu falava para eles na quinta-feira, a gente até fez um teatro, né? Um dia a gente vai trazer esse teatro aqui para a igreja. A gente fez um teatro, nós criamos um teatro sobre a história do João e do João. E essa história é muito interessante, porque eles eram irmãos, então receberam a mesma criação, mas o futuro dos dois foi diferente. Porque mesmo com a mesma criação, o caminho que cada um escolheu seguir causou ali uma diferença. Os dois tinham ali a mesma infância, né? Tiveram a mesma infância, tiveram o mesmo pai, tiveram a mesma história de abandono, tanto João Vitor quanto João Paulo. Só que no futuro, um se tornou um homem muito bem sucedido e o outro apenas repetiu os mesmos atos do pai. O pai era bebum, ele virou bebum. O pai batia na mãe, ele virou também um homem abusador. O pai que bateu nele na infância dele também virou o pai que batia nos filhos. O pai que mentia, ensinou o filho a mentir, ele se tornou um mentiroso. O pai que roubava, ensinou o filho a roubar e se tornou o quê? Ladrão. Mas o outro se tornou uma pessoa muito bem sucedida, um pastor, com esposa que amava, que respeitava, que cuidava, e teve filhos que amava, que ensinava o caminho, que repreendia com amor, era presente, era um bom trabalhador, um homem bem sucedido em todos os aspectos. E aí, né, foram perguntar, né, para esses irmãos, né, por que a vida deles, né, foi tão diferente. E um deles disse assim, aquele que tem a vida destruída fala, meu pai era assim também. Ele tinha vícios, era rude com a minha mãe,
Eu segui o mesmo exemplo, me tornei exatamente igual. Enquanto o outro disse assim, é que meu pai, ele era terrível. Ele também tinha vícios, ele era rude com a minha mãe, ele não dava atenção para a gente. Só que eu cresci e com a força de Deus, eu prometi para mim mesma, coloquei no meu coração, que eu não causaria em meus filhos a mesma dor que causaram. Eu prometi que eu não faria as mesmas feridas que fizeram em mim sobre o meu filho, sobre minha esposa, sobre as pessoas em meu redor. Então veja bem, mesma criação, a justificativa da vitória de um era: meu pai tinha a vida destruída, por isso que eu tenho essa vida bem sucedida hoje. Eu aprendi como não deve ser. Enquanto o outro falou o quê? Eu tive uma vida destruída, tenho uma vida destruída. Mesmo odiando ter sido criado daquela forma, eu acabei me tornando a mesma pessoa. Vamos pensar. A personagem aqui que a gente falou, ela era mãe, não era? Ela não falou? Ela deixou essa pontinha solta? Você percebeu que ela era mãe? Só que a mesma ferida que seu pai causou para ela, causou nela no passado, ela estava causando sobre os seus filhos no presente. Olha só. Como virou um mal hereditário. Mal hereditário. E filho, você tem uma escolha. Você pode dar continuidade a essa corrente. E você é traumatizado, sofrido, você vai fazer filhos traumatizados, sofridos. E seus filhos farão netos, né? Seus netos serão traumatizados, sofridos. E seus netos farão com que seus bisnetos sejam traumatizados, sofridos. E a sua geração vai ser uma geração de suicidas, viciados, perdidos. Essa é uma escolha. Existe esse lado. Mas existe a escolha de quebrar a corrente. Quebrar a corrente. É necessário quebrar. Você precisa libertar a sua geração da corrente do mal. E é só você que pode fazer isso. Não, mas não é Deus que liberta. Deus te salvou, Ele já te libertou. Agora você precisa escolher viver essa liberdade. Então depende de você. Você precisa quebrar a corrente do mal, a maldição hereditária. Ah, pastora, mas é difícil. Como isso é possível? É difícil, pastora, porque uma vida tão dura como a que eu vivi gerou traumas, gerou dores, gerou complicações na minha mente, nos meus sentimentos. Eu sei que uma vida tóxica, ela causa marcas para a vida inteira. Mas essas feridas não precisam ficar abertas para sempre. Quando se faz um machucado que não cura, e ele pode ser um cortinho. Um machucado que não cura, ele mata. Uma hora vai infeccionar e vai o quê? Matar. Quando você faz um machucado, é necessário que exista a cicatrização. E com a cicatrização, essa marca vai sumir? Se eu fizer aqui, se alguém aqui me ferir, me rasgar o meu braço aqui, isso aqui vai sumir? Não. Mas precisa parar de
Quando dói, é porque ainda está aberto. Você pensa e você revive seus traumas, sua vida, e você não consegue mudar. É hora de você parar de olhar para trás. Sabe como que vem a cicatrização? Olhando para frente. Pastor, eu não consigo sozinho. Eu sei. Por isso que lá em Salmos 27:10, fala assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O segredo para conseguir superar todas as dores da nossa alma, do nosso coração, o segredo é a gente ter Deus como nosso Pai. Ele é o seu Criador. Isso é fato. Ele é Criador de todas as pessoas, até dos ímpios. Mas Ele só vai ser Pai daquele que quer tê-lo como Pai. E Ele torce. E Ele espera. E Ele ama. Te ama tanto. Ele fala: deixa eu ser seu pai. Talvez no mundo te causaram tantas coisas que te destruiu seu psicológico, destruiu sua alma, causou uma dor, um tamanho inestimável, um tamanho imenso, que você não consegue. E o papai fala assim: eu posso te curar. Eu tenho um remédio para a tua alma, meu amor. Eu posso te curar. E a cura do pai não significa que a cicatriz vai sumir ou que você vai esquecer o que aconteceu. Mas a cura do pai vai cicatrizar. Deixa o pai cuidar de você, permita que ele seja o seu pai. Ele vai lhe acolher, ele vai curar os seus traumas, ele vai curar as feridas, ele vai esclarecer o seu coração, vai te ensinar a perdoar. Porque seria muito fácil para mim chegar aqui e falar: você tem que perdoar. Você tem que aprender a perdoar. É fácil falar, não é? Só quem é vítima da dor, vítima da ingratidão, vítima da decepção, vítima do engano, sabe o quanto é duro, mas é necessário. É duro, mas é necessário. Somente em Jesus. A gente orando e pedindo para Ele: Jesus, cura a ferida. Como se cura a ferida? Com Jesus. Jesus, teu bálsamo, Ele cura. Ele cura. Filho, você quer fazer um compromisso com o pai? Quem quer fazer um compromisso com o pai? Você vai declarar então assim, levante a sua mão. Você vai declarar assim: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Pai. Eu aceito o Senhor como meu Pai. E peço ajuda. Para ter o meu coração curado. Me ajude. A superar todas as dificuldades. E traumas que me feriram. Me ajude. A amar a minha família. Para que os erros que me feriram no passado. Não sejam repetidos por mim no presente. Pois eu não quero estragar o futuro da minha família. Eu quero ser diferente, Pai. E
e aceito a sua ajuda. E aceito a sua ajuda. Amém? Amém. Você determina isso? As feridas que te feriram no passado não precisam ser repetidas. Nós vamos orar. Isso aqui vai acontecer. A corrente vai ser quebrada. Parou em você. O que você viveu, os teus filhos não vão viver. O que você ouviu, os teus filhos não vão mais ouvir. O que você viu, os teus filhos não vão mais ver. O que te machucou, te traumatizou, não vai ser replicado aos seus filhos. Amém?